Nós herdamos tantas coisas da nossa família, nós herdamos heranças, né, que os nossos pais, avós deixam, mas além disso nós herdamos costumes, nós herdamos hábitos de toda a nossa família. A gente vai imitando os nossos pais, os nossos avós, as mães, as avós, a gente vai imitando e automaticamente criando hábitos e costumes que não eram nossos, mas que a gente copia e a gente traz para as nossas vidas. Às vezes, a gente imita amigos, a gente imita vizinhos, colegas de trabalho, a gente já viu pessoas que imitam outras regiões. A pessoa fala porta, porteira, portão, e de vez em quando ela solta um porta, porteira, não é? A gente já viu isso, a gente às vezes agrega algumas coisas de pessoas que nos cercam. Mas falando da palavra de Deus, vamos entender o que isso pode influenciar a nossa vida. Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué, capítulo 24, o último capítulo de Josué, versículo 14 em diante. Acompanhe na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão também. Josué 24, 14, leia comigo. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra para esta noite, para este momento. Fala conosco, Deus, nesta hora, que a Tua palavra nos instrua, meu Deus, no caminhar contigo, nas heranças, Pai, que recebemos, nos costumes, ó Pai, que trazemos para as nossas casas. Que, meu Deus, nós possamos ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor e Te obedecer em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Assente-se no seu lugar, igreja. Glória a Deus. Josué, ele, no fim da vida dele, aqui ele já está velho, bem idoso, e ele chama todo o povo de Israel, todas as autoridades, todos os príncipes das 12 tribos, os sacerdotes, ele chama a todos ali, para dar as instruções finais, para orientar o que deveria ser feito a partir dali. Por quê? Porque Josué havia herdado ali de Moisés uma nação para cuidar, que ele não havia pedido para Deus, mas Deus confiou a Josué esse trabalho, e Josué conduziu o povo a herdar a terra, a conquistar todas as terras ali que estavam sendo distribuídas para o povo de Deus. Então, enquanto Josué estava ali vivo, eles conseguiram conquistar a maior parte das terras que estavam prometidas às 12 tribos. As 12 tribos. Então, aconteceram ali batalhas, guerras. Josué conduziu o povo, orientou, direcionou tudo, foi delimitando as terras, ajudando um, ajudando o outro, a cada uma das 12 tribos a conquistarem os seus territórios. Mas no fim da vida, antes que todas as terras fossem terminadas de conquistar, o que aconteceu depois, Josué, ele chama todo o povo, chama todas as lideranças e dita o beabá para eles. Então fala a respeito da aliança que havia sido feita, fala a respeito de tudo que Deus havia feito, e então ele faz um desafio ao povo: olha, se vocês querem servir aos deuses do Egito, de onde vocês vieram, sirvam aqueles deuses.
se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, na terra onde vocês estão aqui, então vocês sirvam esses deuses. E Josué então se posiciona, e ele faz uma declaração, e ali é uma renovação de aliança, e um voto, não apenas diante do povo, mas principalmente diante de Deus. Ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Até aquele momento o povo não sabia que eles poderiam escolher a quem servir, mas o povo ainda não estava muito bem orientado. Mas naquele ponto então eles foram enfrentados ali, para tomarem uma decisão, para se posicionarem e para darem uma direção para gerações futuras, para os próximos que viriam adiante, para os filhos, os netos, os bisnetos e assim por diante. Então Josué se posiciona e ele fala: vocês decidam o que vocês querem fazer, porque eu estou vendo que vocês estão pegando costumes. Vocês trouxeram costumes do Egito, vocês trouxeram hábitos de lá, vocês trouxeram, agora que vocês estão cercados nessa terra aqui, vocês começaram a trazer hábitos desse povo que está te cercando, vocês começaram a implantar na vida de vocês costumes que vocês não tinham antes, mas que agora vocês começam a ter. E então há esse posicionamento. Mas esse posicionamento, irmãos, ele é tão forte, tão poderoso, que ele é adesivo de carro, ele é quadrinho para colocar na casa. Você vê, milhares de anos atrás, e às vezes a gente compra um quadrinho e põe lá. Talvez você tenha na sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e não tem nada de errado nisso, não tem nenhum pecado, não tem nada irregular nisso. Mas você precisa saber que essa declaração, ela está firmada em algo muito mais sólido do que simplesmente esse ato que parece um momento de fala, um momento de um discurso de um governante, de alguém que estava ali dirigindo uma nação. Não é apenas isso. Quando ele declara isso, ele está dizendo: olha, eu estou deixando de lado todos os costumes, qualquer coisa que tenha tentado entrar na minha casa, na minha família, qualquer hábito externo, qualquer rito, qualquer tipo de coisa que tenha tentado entrar, contaminar a minha casa, eu estou jogando isso tudo fora, e estou declarando que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando Josué fala a respeito de servir, lá naquela região e naquela época, existiam determinados senhores, pessoas que elas eram bastante abastadas, que elas tinham condições de cuidar de outras. E então, as pessoas se tornavam escravas daqueles homens, não porque elas eram compradas apenas. São exemplos que nós vemos tanto na história quanto na Bíblia, mas essas pessoas se submetiam àqueles homens para que eles pudessem ser cuidados. E olha isso, eram pessoas sem condições, pessoas que não tinham para onde ir, pessoas que não tinham casa, às vezes a família estava desabrigada, e eles eram errantes pelo caminho, e então eles achavam esses lugares, essas pessoas, e eles falavam assim: olha, você vai ser o meu senhor, e eu vou te servir. Então, aquele senhor tinha determinadas regras, as regras eram rígidas, muito rígidas, mas quem andasse debaixo daquelas regras, então tinha o benefício daquele senhor, tinha o benefício daquela pessoa em cuidar. Então era uma aliança: eu vou te servir, eu vou seguir todas as suas regras, e você vai cuidar de mim e da minha casa. Era isso que acontecia, principalmente ali naquela região do Sinai. Isso acontecia por ali. Então quando Josué, ele afirma desta forma: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo: o Deus dos céus, o Senhor dos nossos pais, o Deus que nos trouxe até aqui, eu e minha casa nos submeteremos às regras dele, a tudo que ele exige, tudo que ele determina, e ele vai cuidar de mim e da minha família. Você está compreendendo isso? Quem está comigo, diga amém.
Então essa afirmação de Josué não é apenas uma escolha de que Deus eles vão servir, de como, mas ele está dizendo, olha, o melhor é nós servirmos ao Deus verdadeiro. Ele tem regras, tem disciplina, tem cuidado, mas Ele faz tudo por nós, Ele nos dá tudo. E aí, então ele faz esse desafio, e o povo responde no versículo 16, coloca na tela aí para mim, versículo 16, de Josué capítulo 24. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Eles estão declarando, nós não vamos servir a mais ninguém, nós vamos servir ao Senhor. Nossa casa, a nossa família, a nossa descendência vai servir ao Senhor. Então, o que eles precisavam aqui entender? Que todos os costumes que eles haviam carregado, todos os hábitos que eles haviam incorporado em suas casas, na sua rotina diária, eles tinham que descartar aquilo, jogar aquilo fora. Aquilo não fazia mais parte da vida deles. Então eles tinham que se voltar para o Senhor de todo o coração, entender quais eram os estatutos, quais eram as regras. E antes disso, Josué ele lê todos os estatutos para aquele povo. Josué lê todas as regras. E quando Josué lê tudo ali, as leis que foram deixadas, o povo começa a perceber que eles estavam errando em determinadas partes. Eles estavam falhando em algumas coisas. Por quê? Haviam incorporado costumes e hábitos que não eram deles. E quantas vezes, irmãos, a gente traz para a nossa vida hábitos que não são nossos, costumes que não são nossos, às vezes, coisas do mundo afora aí. Pastor, será que na minha vida tem algum costume, algum hábito que eu trouxe para minha casa, que não faz parte do reino? Não sei, mas às vezes eu vejo algum exemplo aí, eu vou numa casa, se tem um chinelo virado, a pessoa desvira, coloca um do ladinho do outro. Ah, pastor, é organização. Não, é que não quer que a mãe morra. Não é assim? Não, porque se o chinelo ficar virado, a mãe vai morrer. Então, a gente aprendeu isso quando era criança, porque lá haviam muitos costumes, muitos hábitos, muitas coisas que eram corriqueiras nas famílias. Colocava a vassoura atrás da porta, para a visita ir embora mais rápido. Não tinha uns negócios assim, irmãos? Tinha ou não tinha? Tem um monte dessas coisas aí. E aí, talvez, dentro de todas essas coisas, algumas dessas ainda fazem parte da nossa vida. Uma ferradura no portão, uma figuinha de chaveiro, sei lá, um trevo de 4 folhas que achou e guardou. Ah, tão bonitinho. Às vezes não, às vezes a confiança está sendo colocada naquele negócio que não tem nada a ver. Então, às vezes a gente incorpora coisas, traz para a nossa vida coisas que não fazem parte da nossa vida, que não devem fazer parte da nossa vida. E todas essas coisas, por mais inocente que pareçam, elas contaminam o resto. Contaminam todo o resto. A palavra de Deus diz que se um mosquitinho, ele cai num tambor, num vaso de óleo, ele contamina todo o óleo. Ele estraga tudo. Tudo. Irmãos, eu tinha um pote de mel no meu trabalho, isso há muitos anos atrás, e eu tinha todo o cuidado, porque eu gosto muito de mel. Então eu lavava a colher, deixava guardadinha na minha gaveta, e o potinho de mel ali. Pô, pastor, sempre tem um potinho nas suas histórias? Tem, sempre um potinho. E aí, no meu trabalho, às vezes eu ia lá, pegava, comia uma colherada do mel, no período da tarde, porque já estava esgotado às vezes, e o mel dá uma renovada nas energias, ia lá, lavava a minha colher na cozinha, bem bonitinho, trazia de volta, embrulhava e colocava ali. Passou uma semana, 2, fui abrir o pote e senti um cheiro estranho. Olhei por cima, estava meio borbulhando o mel, umas bolinhas. Aí eu falei para um colega meu de trabalho, eu falei, cara, você pegou o mel? Aí eu peguei. Falei, mas com colher suja? Ele falou, o que tem? Eu falei, vou jogar fora isso aqui, né? Agora não serve mais para nada. Às vezes uma pequena coisinha contamina todo o resto. E lá se foi o pote de mel. E nunca mais eu coloquei comida na minha gaveta, nada, porque eu já vi que tinha gente assaltando.
Mas, voltando aqui, nós precisamos cuidar de tudo aquilo que circunda a nossa vida. As pessoas, nós já falamos a respeito disso, e as coisas também, irmãos. Então, observe, será que lá na sua casa, talvez, não tem uma lembrancinha de um tempo passado, um patuá guardado, que está lá, parece inofensivo, mas pode trazer uma contaminação sobre a sua casa? Eu lembro de uma história, na verdade é fato. Tinha uma irmã da igreja, que tudo ia bem na casa dela. Ela tinha uma estátua desse tamanho que ela guardava no canto do quarto, mas ela estava na igreja. Mas era uma estátua de estimação. E as coisas só melhoravam na casa dela quando ela dava aquela estátua para alguém. Aí ela brigava com alguém da igreja, ficava nervosa, ela ia e buscava a estátua de volta e trazia para casa, para o quarto. As coisas começavam a tudo estragar de novo. E ela sabia que aquilo ali estava causando um problema, só que ela não conseguia se livrar daquilo, porque era uma estátua de estimação dela. Irmãos, você sabe do que eu estou falando? Os deuses do mundo, eles trazem maldições sobre as nossas vidas. Quando nós trazemos isso para a nossa casa, para a nossa família, nós estamos permitindo ações do maligno na nossa casa. Nós estamos permitindo ações do mal na nossa família. Então nós precisamos observar tudo isso, para nós podermos declarar: eu e minha casa nos submeteremos à vontade de Deus, àquilo que Deus quer. Nós vamos nos colocar debaixo das regras, dos estatutos do Senhor, para que a nossa vida vá bem, em tudo, em tudo. Às vezes, nós estamos copiando costumes da nossa família, e achando que isso é algo religioso, algo bom para nós, é alguma doutrina que foi criada, e nós trazemos para dentro da nossa casa, nós continuamos fazendo determinadas coisas, porque aquilo parece ser algo certo a se fazer. Na verdade, quando a gente tem um hábito que ele perdura por muitos anos, na nossa cabeça a gente cria algo que é como se fosse uma estaca, algo que prendesse a gente. Se a gente não fizer aquela determinada coisa, se a gente não agir daquela determinada forma, então parece que algo catastrófico vai acontecer na nossa vida. Como o chinelo virado que a mãe morre. A mãe não morre. Você já sabe disso, que a mãe não morre quando o chinelo fica virado. Então, mas parece que a gente se trava nisso, que a gente se prende nessa coisa, e se a gente não fizer aquilo daquela forma, então algo muito horrível pode acontecer na nossa vida. E aí eu não vou nem perguntar se há alguma casa, alguma família, alguma pessoa que se sente dessa forma, mas são coisas que vão travando, vão impedindo a gente de viver algo melhor, algo que Deus quer para a nossa vida. Tem um exemplo, irmãos, de uma moça que casou. O marido trouxe um peixe bonito, ela pôs o peixe na pia, cortou o rabo, cortou a cabeça e foi assar o peixe, pôs na forma e foi assar o peixe. E aí ele perguntou: mas por que você corta a cabeça e o rabo? Não, porque tem que cortar. Mas por que tem que cortar? Não, porque minha mãe me ensinou assim, que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe para assar o peixe. Então vamos conversar com essa mãe, vamos descobrir isso aí. Foram falar com a mãe. Por que corta a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou: não, porque é assim que se prepara peixe. Você tira o rabo e tira a cabeça do peixe para preparar. Mas, por quê? Não, porque minha mãe me ensinou assim, a avó. Vamos falar com a avó então. Foram falar com a avó. Avó, por que corta a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou: porque não cabe na forma. O fogão que eu tinha era pequenininho, a forma era pequenininha, eu cortava a cabeça, cortava o rabo para passar o peixe. E aí todo mundo copiava, sendo que tinha espaço. Às vezes a gente traz para as nossas vidas algo que parece ser certo a se fazer, mas a gente não questiona, a gente só faz, a gente só repete, a gente só copia, e isso é péssimo. Quando a gente questiona: pastor, eu posso questionar? Deve questionar.
deve perguntar. E onde é que nós vamos achar a resposta? À luz da palavra de Deus. Eu questiono e vou na palavra e aprendo. Entendo por que determinadas coisas não se devem fazer, ou se devem fazer. Então eu vou até a palavra de Deus, e a palavra de Deus me dá a instrução, me dá a orientação, e assim a minha casa e a minha família são abençoadas. José, ele estava reafirmando aqui um compromisso que havia sido feito muito antes. Muito antes. Esse compromisso aqui de Josué, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está se referindo a algo que foi feito lá no tempo de Moisés. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. Êxodo 24, versículo 1 em diante, diz assim: Deus disse a Moisés, subam para junto do Senhor você, Arão, Nadab, Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz, e disse, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. A aliança a qual Josué estava se referindo quando ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi estabelecida aqui com Moisés, diante do monte, diante dos estatutos que Deus deu, diante de todas as leis, as regras que Deus havia dado. Então o povo se comprometeu, o povo falou, nós vamos servir ao Senhor, todos nós vamos servir a esse Deus, nós vamos nos dedicar a Ele, nós vamos nos entregar a Ele, nós vamos nos submeter à vontade dEle. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Isso quer dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Quando Josué afirma, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não está dizendo, agora é a igreja de Josué, dos santos, de tal. Não. Ele está dizendo, tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Todas as instruções que o Senhor está passando, nós seguiremos. Tudo aquilo que o Senhor está orientando, nós ouviremos e nós colocaremos em prática. É isso que Josué está afirmando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então agora você tem uma razão ainda maior para você ter lá um quadrinho, alguma lembrança que diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos nos submeter ao Senhor, nós faremos tudo o que Ele está dizendo, nós obedeceremos tudo o que o Senhor está falando. É isso que você está declarando sobre a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero ler com você o Salmo 100. Salmo 100. Aleluia. Salmo 100, ele é poderoso. Coloca aí na tela para mim, versículo 1 em diante.
Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Então o Senhor está cuidando de nós. Nós e a nossa casa servimos ao Senhor, amém, igreja? Então o Senhor está cuidando de nós e da nossa casa, em nome de Jesus.